Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, aquela confusão no Supremo Tribunal Federal, ocasionada pelo Cássio Conká, o Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro, que anulou uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, foi finalmente resolvido. Para entender a situação, é só a gente relembrar que os deputados cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral foram deputados bolsonaristas e essa decisão ajudaria o Tribunal Superior Eleitoral a enfrentar e combater as fake news. Os deputados bolsonaristas foram cassados exatamente por causa de espalhar mentira, de difamar e de fazer coisas que a gente sabe muito bem para que eles estavam fazendo. O tribunal cassou, aí o Cássio Nunes não tinha o que fazer, decidiu contrariar o plenário de um tribunal superior e deu uma decisão monocrática, revertendo o caso, anulando a decisão e mantendo o mandato do do deputado. Só que hoje foi decidido essa situação. Ontem ainda ficou um imbróglio aí muito chato para o Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia recebeu um recurso dado pelo PT, porque era um deputado petista que ocupava o cargo deste que perdeu. Ela recebeu o recurso e ela, como a relatora do caso, levou o caso ao plenário virtual da casa, que é decidido por 11 ministros. O ministro Cássio Nunes também colocou em pauta na segunda turma. Veja, nunca tinha visto algo parecido. Dois casos iam ser resolvidos, um no plenário virtual, no plenário geral, e o outro na segunda turma. O que aconteceu? Quando o plenário virtual começou a votar, na madrugada, o André Mendonça, também indicado por Bolsonaro, suspendeu a votação pedindo vistas. Logo, se ele suspendeu, só iam votar quando ele retornasse o processo. Só que aí o ministro Cássio Nunes, como já tinha pautado na segunda turma, a segunda turma decidiu então julgar. E julgou. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou nesta terça-feira, dia 7, a decisão do ministro Nunes Marques, que com uma canetada salvou o deputado Fernando Francischini, do União Brasil, da cassação imposta pela Justiça Eleitoral. Os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que desempatou o caso aí, votaram para revogar a decisão de Nunes Marques. André Mendonça e o próprio Nunes Marques ficaram derrotados. Os dois defendiam a manutenção do mandato do deputado. O resultado do julgamento impõe uma derrota ampla do isolamento de Nunes Marques do STF, e foi uma derrota esmagadora para Jair Bolsonaro. Bolsonaro ficou tão puto, que hoje, no Palácio do Planalto, gritou, escorraçou, aquele negócio todo, ameaça, xinga, diz que não vai cumprir mais a ordem do Supremo Tribunal Federal, aquela coisa toda. Aí o seu Jair Bolsonaro falou o seguinte, quero mostrar para vocês aqui o momento que ele disse isso. Vejam aqui o Bolsonaro falando contra o Supremo Tribunal Federal. Vê se vocês enxergam aí. Ah, não. Peraí. Não é este aqui, não. Deixa eu ver. Vou colocar aqui para vocês. Aqui. O Bolsonaro ataca ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso a gente sabe que o Bolsonaro sempre vem fazendo essas coisas, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal, já acusou o ministro Edson Fachin de estar agindo a favor do Lula. Logo o Fachin, que negou várias vezes liberar o Lula da prisão. Logo o Supremo Tribunal Federal, que foi por causa do Supremo que o Lula passou 580 dias preso, mais de um ano preso. Bolsonaro não aguentaria uma semana. Olha o que o Bolsonaro disse, vamos ver. Disse o seguinte. Ter espancado um marciano? Olha a doidice dele. Não, volta. Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Poderia? Acredito que não. Não existe nada aqui na lei que fale se você espancar marciano,
maltratar ou matar, você venha detê-lo. Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele está espalhando fake news. E se esse fake news não for fake news, for uma verdade? Pior ainda. Enquanto aqui a gente está num evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão. Aqui do outro lado da Praça dos Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, mantém a cassação de um deputado acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Olha, o Bolsonaro mais uma vez, né, a gente nota aí que o Bolsonaro mais uma vez, desequilibrado, falando coisas sem sentido, ou seja, quando esse mesmo Supremo Tribunal Federal decide a favor de Jair Bolsonaro, aí vale, aí ele diz que tá legal, aí ele quer obedecer. O mesmo Supremo Tribunal Federal que ele está criticando agora, foi o Supremo que, através do ministro que ele indicou, devolveu o mandato dos deputados cassados. Quer dizer que quando é favorável a ele, então o Supremo serve, tá ok, e quando diverge do pensamento dele, então tá errado. Ele ainda disse o seguinte, ele falou o seguinte aqui, o seu Jair Bolsonaro. Ele disse assim, eu fui do tempo em que a decisão do Supremo não se discutia, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Ou seja, sempre falando dessa situação, falou do marco temporal, que se o marco temporal for passado, ele tem duas decisões, ou dar as chaves do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal, ou ele vai descumprir. E ainda falou que não vai viver como um rato. Não vou viver como um rato. O Bolsonaro já é um rato, já é um gatuno na realidade, é um rato que vai destruindo, corroendo tudo. O que o Jair Bolsonaro faz é simplesmente não aceitar decisões que são desfavoráveis a ele ou aos seus amigos e aceita outras quando é favorável a ele. A lei é assim, às vezes favorece a gente, às vezes desfavorece, isso é normal. Isso se chama democracia. É por isso que a gente tem que aceitar a democracia, a justiça, que está aí para isso. O Bolsonaro diz, o Supremo mexe com tudo, se envolve em tudo, mas o Supremo está ali para isso. A justiça está ali para resolver pendengas, problemas, discussões e temas controversos. É para isso que a justiça é feita, para resolver, em última análise, as coisas que a gente julga que não pode resolver a gente mesmo. O Bolsonaro sabe disso, continua com muita raiva do Supremo Tribunal Federal, que na realidade o Supremo é uma espécie de freio ao Bolsonaro. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro já tinha dado um golpe. Porque o Supremo é o único órgão que freia o Bolsonaro. Porque o Lira é um bosta na água, né? O Lira não faz merda nenhuma, aliás, com o bolso cheio, finge que não está acontecendo nada. Se a gente fosse esperar pela PGR também nada, porque o Augusto Aras, completamente ligado ao Jair Bolsonaro, está bem feito. Foi um boi de não terem mandado prender esses bolsonaristas que só mentem para a população, desinformam e enganam a população. O que o Bolsonaro quer é fazer com que essa fake news, essa difamação, essas mentiras continuem assim, sendo normal, que ele possa utilizar na campanha. Então ele está com raiva na realidade, porque ele sabe que agora, com esse peso dessa votação, ele não vai poder ficar espalhando fake news pelo WhatsApp, pela internet, como fazia na campanha de 2018. O negócio vai ser pesado contra ele. Ele sabe disso e manda a gadaiada contra o Supremo Tribunal, o tempo todo fazendo esse grito, essa ordem e tal, mas na realidade isso tudo chama-se medo. Gente, vai espalhando esse vídeo para muita gente, vai compartilhando o vídeo, porque é importante a gente compartilhar o vídeo. A gente falou aqui do jornalista em inglês, que a esposa é brasileira, e do indigenista que trabalha na FUNAI, que estão sumidos, desaparecidos na floresta amazônica, lá na região Amazônia. Eles estavam andando lá pela região do Javari e acabaram sumidos.
a polícia suspeita de uma emboscada contra eles. E a mulher dele, a mulher do jornalista, falou muito emocionada que ainda tem um pouco de esperança de encontrarem o marido dela. Bolsonaro diz que o jornalista fez, o indigenista, foi uma aventura aí não recomendável. Estão agindo numa região que não deveriam. Ou seja, o Bolsonaro é um verdadeiro puxa-saco a favor dos garimpeiros que invadem terras indígenas, que sujam nossos rios, que poluem nosso ambiente e que fazem tudo contra os indígenas. O Bolsonaro é a favor deles porque eles são contra os índios e estão aí invadindo as suas terras. Então o que o Bolsonaro fala é irresponsável, é realmente um absurdo, é um cara antidemocrático que não respeita, só está fazendo essas iniciativas para buscar o jornalista, porque o jornalista é famoso, e houve ali uma pressão dos Estados Unidos, da Inglaterra, da pressão internacional para que o jornalista fosse encontrado. A Alessandra Sampaio, esposa do jornalista Don Phillips, correspondente do jornal britânico The Guardian, fez hoje um apelo emocionado em vídeo. Ela fez esse apelo e a gente gostaria de colocar aqui para vocês o que foi que ela disse. Vamos ver. Eu queria fazer um apelo ao governo federal para os órgãos competentes a intensificar as buscas, que a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados. Por favor, intensifique essas buscas. Aliás, o governo federal já era para ter resolvido essa situação dos garimpeiros invadindo terras indígenas, né? Um garimpo ilegal, é uma esculhambação total. Com Jair Bolsonaro é agrotóxico para todo lado, é terras indígenas invadidas, rios poluídos, garimpeiros fazendo, invadindo terra, matando gente. É uma sacanagem tremenda, porque o Bolsonaro não liga para o meio ambiente, não está nem aí. Aliás, ataca órgãos de controle. Para o Bolsonaro não teria IBGE, não teria INPE, não teria nada, nem IBAMA, nada. Para ele tem que ser levado tudo, a destruir tudo, acabar com tudo, entendeu? É um verdadeiro vulgar, um homem mais fuleiro que eu já conheci na face dessa terra, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Senhoras e senhores, olha, Lula tem quase 45% dos votos e lidera em Minas Gerais, diz pesquisa. A pesquisa Datatempo, divulgada nesta terça-feira, apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida no Planalto entre os eleitores mineiros, com 44,8% dos votos. Na segunda posição fica Jair Bolsonaro, com 28% do eleitorado. Nos votos válidos, Lula fica com 52,1% contra 32% do seu adversário. Todo mundo sabe que quem vence normalmente em Minas Gerais, isso aí já é dado como certo, vence também no Brasil. Lula lidera no Rio de Janeiro, Lula lidera em São Paulo, Lula lidera em Minas Gerais e também na Bahia, que são os quatro maiores colégios eleitorais do Brasil. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Vocês notaram que a minha voz está meio fanha e tal, é uma gripezinha aqui, uma gripezinha, mas na verdade é garganta inflamada, viu, gente? Esmaga no like, gente, ajuda o canal Critica Brasil, a gente precisa da sua ajuda e você pode ajudar o canal pelo Pix 61 98304 6113, que vai aparecer aqui, ó, tá aparecendo aqui para você. Ajude o canal, muito obrigado, fiquem com Deus, amanhã a gente volta, tchau.